Olá, paz do Senhor Jesus. Eu sou a tia Paulinha, ministra de crianças, prego para crianças de forma itinerante já há alguns anos. Sou membro da Igreja Assembleia de Deus em Paraíso, Tocantins, onde eu moro. E nesse momento eu quero agradecer a Deus, louvar a Deus e agradecer a Carol por essa oportunidade e louvar a Deus por essa iniciativa e dizer que estou muito grata a Deus pelo convite e pela oportunidade, e creio que esse projeto será muito abençoador para todos que estão participando. Bem, eu estarei falando sobre o tema contando histórias bíblicas de forma impactante. O que seria contar histórias bíblicas de forma impactante? Seria ministrar a palavra de Deus usando as histórias bíblicas de uma forma que gere transformação e mudanças na vida das crianças. Impactar significa mudar, fazer de forma diferente ou mudar a forma, né? Então, eu pontuei algumas coisas aqui que eu acho importante para se contar histórias bíblicas de forma impactante. Não é uma ordem, né? Não é uma ordem aqui de primeiro ou segunda coisa que seja importante. Eu pontuei algumas coisas aqui e eu quero estar falando com vocês. A primeira coisa é a busca do conhecimento bíblico, não é verdade? Eu não posso falar daquilo que eu não conheço. Então, eu não posso apenas reproduzir aquilo que eu ouvi falar. Eu preciso ter o conhecimento bíblico, eu preciso ter experiências com a palavra de Deus para contar uma história bíblica que vai passar credibilidade e confiança para as crianças. Por isso, a minha dica é que você procure fazer um curso de interpretação bíblica ou leia livros, né, que tragam instruções sobre interpretação bíblica, porque a interpretação é algo muito importante para se contar histórias bíblicas de forma impactante. Você também pode fazer um curso de homilética, né, onde você vai desenvolver as técnicas de pregação para as crianças usando a história bíblica. Então, a busca do conhecimento é muito importante. Não significa que eu preciso ser um bacharel em teologia para contar histórias bíblicas para crianças que vão impactar a vida delas, mas que a busca pelo conhecimento nos ajuda muito nessa tarefa, nessa missão, e vai nos dar muito mais segurança na hora de estar ministrando as histórias bíblicas para as crianças. Outra coisa que eu pontuei aqui é sobre saber o principal objetivo das histórias bíblicas. Você sabe qual é o principal objetivo das histórias bíblicas? Às vezes, nós pensamos que as histórias bíblicas, elas têm o objetivo apenas de formar um caráter cristão nas crianças, ou apenas de fazer com que as crianças melhorem o seu comportamento, trazer uma ética moral para as crianças, ou trazer um conjunto de regras do que pode ou não pode ser feito. Mas as histórias bíblicas vão muito além que isso. Na verdade, o principal objetivo das histórias bíblicas é revelar Deus para as crianças e para que ele possa, através da ação do Espírito Santo, gerar salvação na vida das crianças. Nós sabemos que Deus deseja ser conhecido. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos Deus se revelando porque ele quer ser conhecido pela humanidade, pela sua criação, né? Nós vemos desde a criação, Deus se revelando através da natureza, nós vemos Deus se revelando através dos profetas, dos patriarcas, nós vemos Deus se revelando através dos salmos, dos reinos, nós vemos Deus se revelando principalmente através da vida de Jesus e da ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E hoje Deus se revela para nós
especialmente através da sua palavra, através da Bíblia. Então, Deus, ele quer ser conhecido. Então, o principal objetivo das histórias bíblicas é revelar Deus. E quando nós revelamos Deus através das histórias bíblicas, isso muda a vida de quem está ouvindo. Porque quando nós buscamos revelar Deus com graça, com unção, dentro da direção de Deus, ele dá a oportunidade para que as crianças que estão recebendo essa ministração possam chegar à contemplação dele, à contemplação de Deus. Contemplar Deus é algo muito importante para gerar mudanças em nossas vidas. E as histórias bíblicas contadas de forma intencional têm esse poder de levar as crianças à contemplação de Deus e ao maravilhamento. Quando nós chegamos nesse lugar de contemplação, nós temos a oportunidade de nos maravilharmos com a obra de Deus, nos maravilharmos com o próprio Deus, com a sua glória, com a sua justiça, com o seu poder. E tudo isso traz transformação para a vida das crianças. Todos que ouvem a palavra de Deus, as histórias bíblicas contadas com essa mentalidade de trazer a revelação de Deus, levar as crianças à contemplação e ao maravilhamento diante da glória de Deus, da beleza de Deus, da bondade de Deus, da verdade de Deus, essa criança tem a vida transformada, ela é impactada por estas histórias, pelo poder dessas histórias. A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a partir do momento que nós estamos revelando Deus através das histórias bíblicas, Deus está gerando fé no coração das crianças, porque a fé é dom de Deus. Aleluia. E também, através das histórias bíblicas, através dessa revelação de Deus, mediante a contação de histórias bíblicas, nós podemos também ter uma mudança de pensamento, uma mudança de mentalidade, que é o que está escrito lá em Romanos, que o apóstolo Paulo escreve, né? Que nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente através da palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus. Então, as histórias bíblicas, elas podem ser impactantes quando eu tenho essa mentalidade que eu vou revelar Deus para as crianças. Elas chegarão à contemplação, elas chegarão ao maravilhamento, elas irão se maravilhar com as histórias bíblicas e isso vai gerar fé no coração delas e isso vai impactar a mente delas e vai trazer uma mudança de mentalidade. E automaticamente, quando há mudança de mentalidade, há mudança de comportamento. Então, não adianta a gente querer contar histórias bíblicas apenas para mudar o comportamento das crianças, sem querer mudar a forma delas pensar, sem trazer elas para a cosmovisão bíblica. Então, esse é um ponto muito importante e que eu acho que é um ponto, assim, crucial para que nós possamos contar histórias bíblicas de forma impactante para as crianças. Outra coisa também que é muito importante é o preparo espiritual, né? A busca mesmo da direção de Deus, do discernimento da parte de Deus, a busca mesmo da unção de Deus sobre a sua vida e autoridade para estar pregando a palavra de Deus usando as histórias bíblicas. Nós compreendemos que nós somos instrumentos de Deus, como eu já falei. Então, nós somos vasos e vasos de Deus precisam ser cheios de Deus, né? De unção, de graça, de autoridade e de sabedoria. Então, a minha dica e a minha instrução nesse momento consagre sua vida, tenha uma vida de oração, de consagração, uma vida de santidade diante do Senhor, para que você
possa ser esse instrumento, né, de fácil manejo nas mãos de Deus e que muitas crianças possam ser impactadas através da sua vida na hora da contação das histórias bíblicas. Outra coisa muito importante também que eu pontuei aqui são o uso das técnicas que estão disponíveis para uma boa contação de histórias, né? Se você for pesquisar, você for estudar sobre contação de história, você vai ver que existem inúmeras técnicas que você pode usar na hora de contar histórias e essas técnicas irão nos ajudar a captar a atenção das crianças e manter a atenção das crianças até o final da história. É claro que cada faixa etária tem um tempo de atenção, então eu preciso também saber um pouquinho sobre isso para que eu possa contar as histórias bíblicas de forma mais clara, objetiva e de forma mais intencional. Então, você pode usar as técnicas, né, como o bom uso da voz, a entonação de voz em cada momento, em cada aspecto que a história pede, as expressões faciais, as expressões corporais, usar também a técnica do ritmo. Que ritmo que eu vou contar essa história? Eu vou contar a história no ritmo de um diálogo, eu vou contar a história no ritmo de suspense, eu vou contar a história num ritmo de investigação. Então, você pode pesquisar e achar aí uma forma, né, uma estratégia dentro dessas técnicas de contação de história para que você possa aplicar na sua contação de história. E tem várias dicas lá no roteiro que eu coloquei para vocês, né, no plano de aula que estará disponível para vocês, tá bom? Então, é isso. Então, o resumo de tudo busque o conhecimento bíblico, conheça o principal objetivo, estude um pouco sobre contemplação, maravilhamento, você vai entender sobre isso que eu estou falando. Esteja totalmente na dependência de Deus para que Ele te direcione, para que Ele te use. Aprenda as técnicas de uma boa contação de história e pratique. Pratique tudo isso. Enquanto mais a gente praticar, melhor a gente consegue contar histórias de forma impactante. A prática é a melhor escola. Deus abençoe todos vocês e vamos impactar essa geração com as histórias bíblicas. Deus abençoe, Deus use vocês poderosamente.